10 erros que quase me destruíram. Gente, é extremamente difícil falar sobre isso, mas é extremamente libertador. Durante muito tempo, eu achei que eu era o problema. Eu achava que eu era preguiçosa, eu achava que eu era desorganizada, eu achava que eu não tinha disciplina, eu achava que eu não era inteligente o suficiente. Porque tudo o que me mandava fazer, eu fazia. Eu estudava, eu trabalhava, eu lia livros, eu assistia vídeos, eu comprava cursos, eu tentava melhorar. Mas a minha vida ela continuava parecendo uma bagunça. E o pior, quanto mais eu tentava melhorar, mais cansada eu ficava. Eu achava que no fim, perdão, eu chegava no final do dia e eu estava extremamente exausta, sem energia, sem paz e sem sentir progresso, sabe? Até que um dia eu percebi uma coisa: o problema não era a falta de esforço, o problema é que eu estava usando um sistema quebrado, completamente quebrado mesmo para sobreviver. Eu descobri isso porque eu comecei a olhar para a minha vida com mais honestidade e não para os meus sonhos, não para as minhas intenções, mas para as minhas ações, o que eu estava fazendo, o que eu estava executando. E foi aí que eu percebi que eu cometia realmente vários erros. E eu comecei a anotar, então foram 10 erros. Até mais, não dá pra colocar tudo num vídeo. E o mais assustador é que quanto mais eu tava escrevendo, mais eu tava gabaritando todos eles. Erro 1. Eu não tinha uma meta. Eu dizia que eu queria vencer, eu queria ter uma vida melhor, eu queria ser uma melhor versão de mim, mas melhor em quê? Melhor para quem? Melhor por quê? Então eu estava correndo todos os dias sem direção nenhuma. E quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho ele vai se tornar errado. O meu segundo erro, eu não pensava nas minhas consequências das minhas decisões. Eu tomava decisões olhando simplesmente para o resultado final e nunca para o caminho. Então eu dizia, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou abrir um negócio, mas eu nunca me perguntava como, quando e com quais recursos que eu vou fazer tudo isso. Eu decidia tudo como alguém extremamente motivada, mas executava como alguém totalmente despreparada. E aí vai meu terceiro erro. Eu vivia no improviso. Tudo estava aqui, ó, na minha cabeça, as metas, os projetos, os compromissos, as ideias, tudo estava aqui. E o resultado é que eu tinha mais ansiedade, sobrecarga e constantemente a sensação de que eu estava esquecendo alguma coisa. E o quarto erro, eu queria o caminho perfeito. Eu não queria começar. Eu queria começar mais perfeitamente. Eu passava mais tempo planejando do que executando, mais tempo pesquisando do que fazendo, mais tempo imaginando do que vivendo. E enquanto eu estava procurando a perfeição, eu sabia que tinha outras pessoas que já estavam acumulando muitas experiências. E o meu quinto erro, eu confundia aprender com fazer. Então, cursos, livros, podcast, vídeos, mentorias, mais cursos, mais vídeos, mais livros. Eu estava viciada em aprender, mas aprender não estava mudando a minha vida. O que muda a minha vida hoje é aplicar isso. Meu sexto erro, eu achava que tudo dependia de mim. Eu queria carregar o mundo inteiro aqui nas minhas costas. Resolver tudo, controlar tudo, dar conta de tudo, mas ninguém cresce sozinho, sabe? Então o ambiente ele importa, as pessoas importam, o contexto ele importa. E ignorar isso só me deixava cansada, muito cansada e sobrecarregada. Sétimo erro, a minha autoimagem era destruída por mim mesmo.
Eu me chamava de preguiçosa, desorganizada, de fracassada, de incompetente. O problema é que você sempre age de acordo com a identidade que acredita possuir. Então, durante anos, eu não lutei contra os meus problemas, eu lutava contra mim mesmo. E aí vai meu 8º erro. Eu não sabia lidar com o imprevisto. E se alguma coisa saísse do plano, eu me frustrava, eu me culpava, eu ficava brava, eu desistia. Eu acreditava que uma falha anulava todo o meu progresso. Hoje eu entendo que a constância não é nunca cair, mas a constância é eu conseguir voltar. O meu 9º erro eu aplicava tudo. Eu acreditava que soluções inteligentes precisavam ser complexas. Não. As maiores mudanças da minha vida vieram de coisas simples e eu não acreditava nisso, como dormir melhor, comer melhor, focar em menos coisas, ser consciente. E ser consciente, sabe? A inteligência ela não está na complexidade, ela está na simplicidade. E o meu 10º erro eu não sabia por que fazia o que eu fazia. Essa foi uma pergunta extremamente difícil para mim. Por que eu queria aquilo? Era realmente meu sonho? Ou era a expectativa de outra pessoa? Era um propósito? Era uma validação? Porque quando você não sabe o motivo, qualquer dificuldade que aparecer no nosso caminho vai fazer a gente desistir. E a maior descoberta da minha vida durante anos eu achava que eu precisava de mais disciplina, de mais motivação, de mais força de vontade, de mais horas de trabalho, mas eu estava errada, sabe? O problema não era a falta de combustível em mim, e sim a direção que eu precisava saber qual era a minha direção. É como se fosse um carro quebrado. Eu coloco gasolina e nada acontecia. Então eu venho, coloco gasolina de novo e nada acontecia. Então eu ia e colocava mais gasolina e nada acontecia. Em algum momento a gente percebe que o problema não é a falta de combustível, não é o dar o melhor de mim. Existe uma coisa quebrada por trás disso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não precisava me esforçar mais. Eu só precisava corrigir o que estava errado. Hoje eu sei que existem pessoas que realmente vivem bem. Não perfeitas, não felizes o tempo todo, mas sim em paz, organizada, coerentes. E quando eu descobri isso, algo dentro de mim ele começou a mudar. Porque se existe alguém vivendo dessa forma, desse jeito melhor, então existe um caminho e talvez seja a primeira vez que alguém vai falar isso para você. Então você não precisa se destruir para viver, você não precisa trabalhar até cair, você não precisa virar uma máquina e você só precisa parar e olhar para a sua vida e se autoanalisar, mas com honestidade, sabe? E perguntar o que exatamente está quebrado. Porque quando você encontra o mecanismo errado, você para de lutar contra si mesmo e finalmente começa a avançar. Eu acho que o primeiro passo de tudo isso, para mim conseguir achar os meus erros, foi olhar a minha vida com honestidade, porque é muito fácil a gente olhar os erros dos outros do que olhar os nossos erros. É muito fácil a gente ver o que está quebrado na outra pessoa e não ver o que está quebrado na gente. E é isso. Não! É muito difícil falar sobre isso. Se alguém se identificar, me avisa, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. E é isso, beijinho. Não.